Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje é uma continuidade do tema faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Então, a gente, na sessão passada, foi até a pergunta número 462, então, continuando hoje, pergunta 463, que diz assim: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? E a resposta? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas aspirações. Vamos entender aqui o primeiro impulso como sendo aquele primeiro relance, a primeira informação que nos chega à mente no sentido de a gente tomar uma resolução para um problema, né? E aí, que a gente está falando da inspiração, então o texto diz o seguinte: pode ser bom ou mal dependendo da origem, né? Então cai aí uma primeira dúvida, né? Como então reconhecer se aquele primeiro impulso é um impulso bom ou um impulso mau? E a pergunta número 464 diz assim: como distinguimos, então, se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. E aí, isso lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, nas mensagens do Cristo, quando o Cristo diz que se reconhece a árvore pelo fruto. Então, a mesma maneira aqui pode ser aplicada, o mesmo instrumento aqui. Como é que você vai reconhecer se aquela inspiração que você está recebendo a respeito da resolução de um problema vem de um espírito bom ou um espírito mau? E aí a resposta diz: discerne sobre aquilo que foi dito. Ou seja, olha para o resultado daquela inspiração, daquele aconselhamento que foi recebido. Se o fruto é bom, ou seja, se te encaminha a um pensamento bondoso, a um pensamento amoroso, a um pensamento de crescimento, de fraternidade, então essa indicação, essa inclinação, essa intuição que recebeu vem de um espírito bom. Se ela te leva à vingança, a desejos de desejar o mal ao outro, ou querer que o outro não se dê bem, ou de prejudicar outras pessoas, então, com certeza, essa inspiração não é uma boa inspiração e vem de um espírito que não está muito evoluído. Só para dar um clareamento aqui, ele fala se vem de espíritos bons ou de espíritos maus. A gente já comentou lá atrás, lá há bastante tempo, que essa questão de bom ou mal é relativo, né? Na medida em que, porque senão a gente fica com a impressão que existem espíritos que foram criados bons e vão ser para sempre bons, e espíritos que foram criados maus e para sempre serão maus. E na realidade, bom ou mal é sempre em relação a quê, né? Já que o espírito, ele evolui, ele cresce. Somos todos criados inocentes e ignorantes como espíritos e passamos através das nossas experiências a conhecer, a evoluir, a se tornar cada vez melhores. Então, se a gente olha sobre o aspecto de bom ou mal nos dias de hoje, os parâmetros que a gente vai observar para considerar se aquela mensagem, uma mensagem é boa ou não é boa, são aqueles dos dias de hoje. Fatalmente, se a gente voltar 500 anos atrás, a questão entre ser bom ou não ser bom também tinha um parâmetro diferente. Então, bom ou mal é sempre relativo àquele ponto que você está considerando como referência, né? Uma instrução que pode parecer boa hoje, na medida em que a gente evoluir, pode não ser tão boa assim. Pode começar a ser enxergada de uma maneira diferente. Então, só para a gente fazer um pequeno adendo aqui e lembrar que quando se diz espírito mal, não está querendo se dizer um espírito que foi constituído e foi criado para o mal. Porque se assim fosse, Deus erraria em seu projeto e criaria criaturas que seriam defeituosas, tendenciosas para o mal. E na realidade a gente sabe que essa questão de bom ou mal é só uma questão de quanto o indivíduo, quanto o espírito já aprendeu. Ele pode ter uma posição que hoje referencialmente parece mal, mas porque ele não tem conhecimento ainda
de que aquilo é o mal. E na medida em que a gente evolui, cresce, experimenta, descobre os nossos erros, passamos a nos modificar e agir de maneira diferente. Então a gente passa a ser bons na medida em que a gente aprende. Né? É só para fazer uma breve lembrança aqui e a gente não considerar que existem espíritos que foram concebidos para serem maus. Aí era muita sacanagem de Deus criar espírito para ser mau a vida inteira só para atazanar a vida das outras pessoas, né? E aí Deus perde a característica de ser Deus, né? Deus é perfeito, Deus é amor, Ele não vai criar nada defeituoso, né? Ele vai criar alguma coisa que é perfectível. E a perfeição acontece na medida em que a gente ganha experiências, em que a gente se melhora e se torna mais sábio. A gente vai se afastando da imperfeição e se aproximando da perfeição, lembrando também que seres perfeitos não existem, já que se existissem seres perfeitos, a gente estaria equiparando esses seres que são perfeitos a Deus, porque se perfeição, só Deus. Se Deus é o Criador de todas as criaturas, todos nós estamos num estado de imperfeição, gradativamente, uns mais perfeitos, outros menos perfeitos. Mas, se um dia a gente atingir a perfeição, nós teríamos nos tornado deuses. E aí não é possível, já que Deus é único. Então, a sabedoria completa e o caminho da perfeição é infinito. A gente vai ter sempre margem para evoluir, para crescer, para aprender, para se tornar mais perfeito, consequentemente, para ser mais feliz, mas é um caminho de evolução, né? É uma busca do retorno ao Pai, desse aconchego do que é a verdadeira felicidade, como a gente já comentou algumas vezes. Então, pergunta número 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aqui ele é mais claro e mais categórico, espíritos imperfeitos, né? Para que sofrais com eles como eles sofrem. Então aqui a explicação, por que a gente receberia uma informação, uma instrução, uma intuição de agir de maneira incorreta? E a resposta, para que a gente possa sofrer como eles. E dá para fazer uma comparação bastante interessante na medida em que a gente considera que é como se você quisesse que o outro ficasse tão mal quanto você para você se sentir melhor, para você se perceber que eu não estou tão ruim assim, já que o outro também está ruim. Então é como se em vez de sair do buraco, você puxasse mais gente para o buraco. Isso é um estado claro de imperfeição. É um espírito que não tem conhecimento, clareza suficiente para perceber que não vai ser arrastando outras pessoas para a condição que ele está, que vai fazer com que ele fique melhor. Vai ser só mais gente sofrendo, mais gente em estado pior, né? E que denota aí o grau de imperfeição, o grau de falta de esclarecimento desse espírito. No item A da pergunta 465, isso lhes diminui os sofrimentos? E aí está a resposta. Quer dizer, o fato dele querer que você sofra como ele está sofrendo, vai diminuir o sofrimento dele? E a resposta, não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Ou seja, o fato de reconhecer que alguém está num estado mais feliz que o teu, traz um sentimento de inveja e um sentimento de querer. Se eu não sou feliz, ninguém pode ser feliz. Então eu vou tornar a vida de todo mundo um inferno, já que se tiver todo mundo igual, pelo menos eu vou ficar mais calmo de sabendo que eu não estou num ponto referencialmente diferente dos outros, né? Que denota, de novo, imperfeição, falta de esclarecimento. Item B, da pergunta 465, de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Quer dizer, que natureza que é o sofrimento que esses espíritos tentam levar para as outras pessoas? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura de estar afastada de Deus. Ou seja, sempre um estado de imperfeição, não um estado de sofrimento. E que o que cabe a gente reconhecer o que é um estado de sofrimento. Um estado de sofrimento é a ausência da felicidade. É um estado onde você não se sente feliz. Então você pode, até o grau de sofrimento também é dependente, é referencial, depende da pessoa. A pessoa pode se achar infeliz, tendo muitas coisas que para você tornariam você mais feliz, né? E nem por causa disso se tornar feliz. Também já falei aqui, uma breve comparação, né? Se você disser para uma pessoa que está em pobreza extrema, morando debaixo da ponte,
sem ter o que comer, sem ter o que vestir, e disser para ela que R$50 não vai fazer a felicidade dela, ela vai dar risada na tua cara, porque R$50 faria de felicidade sim, porque ela poderia comer e poderia eventualmente comprar alguma coisa para se vestir. Agora, se você disser para um milionário que ele perdeu 1 milhão na bolsa de valores no dia anterior, isso para ele pode não significar lá grande coisa, porque no final das contas, de tantos milhões que ele tem, um a mais, um a menos, ele perde hoje, ganha amanhã e não vai mudar a situação. Então, o dinheiro não traz a felicidade? Depende para quem, né? Por isso essa referência em relação ao que se tem. E o grau de sofrimento o sofrimento é sempre lícito, na medida em que é um sentimento do ser de não se achar feliz, que falta alguma coisa. É o sofrimento que nos move, que nos impulsiona a procurar um estado de felicidade. É o sofrimento que nos leva num estado de procurar alguma coisa, agir de maneira diferente para ser mais feliz. Então o sofrimento, mesmo, ele não é alguma coisa que é uma penalização de Deus para nós, mas sim um instrumento para a nossa evolução, na medida em que é o sofrimento que te tira daquele estágio estacionário e de ficar parado, estagnado onde você está, sofrendo a vida inteira sem mudar de situação nenhuma. Às vezes é preciso que o sofrimento aumente um pouquinho mais para te motivar a você deslocar daquela situação e buscar um estado mais feliz. Isso é bastante comum. Pergunta número 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegarem ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal. Portanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejais praticá-lo. Só quando queirais o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propensos ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo desse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Uma compreensão aqui. Se nós somos... Porque é importante a gente conseguir entender que, na realidade, nós não somos joguetes nas mãos dos espíritos desencarnados. Nós não estamos sofrendo em consequência, porque senão dá a impressão que a gente não tem poder nenhum, a gente é intuído, modificado ou levado a agir bem ou mal, dependendo da qualidade dos espíritos que estão ao nosso entorno. E na realidade é diferente disso. Eles se alinham por consonância vibratória ao nosso pensamento na medida em que está o nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento está desejando o mal, se o nosso pensamento deseja praticar o mal a alguém, a gente vai se alinhar com pessoas que tenham a mesma qualidade, a mesma vibração de pensamento que o nosso. E por isso, então, ficamos mais propensos a ser alimentados com espíritos que querem a prática do mal. Se, ao mesmo tempo, nós alinhamos e elevamos o nosso pensamento e colocamos uma vibração melhor, superior, da mesma maneira, espíritos que estejam alinhados com o nosso pensamento é que vão ser mais influenciadores, ou seja, vão levar a nossa intenção e por causa disso também nos ajudar, nos intuindo coisas boas, resoluções boas. Então, o grande motivador, a peça do quebra-cabeça aqui, da influência que a gente recebe, é a maneira que está o nosso pensamento, como está o nosso pensamento. Por isso, muitas vezes, alguns espíritos mal intencionados fazem com que a gente perca a paciência. A primeira maneira de conseguir atuar sobre nós, de conseguir nos influenciar, é fazer com que a gente perca a paciência, com que a gente perca o equilíbrio, porque uma vez que a gente perca o equilíbrio e modifique a nossa vibração e abaixa a nossa vibração, eles conseguem aí sim ter acesso a nós. Se a gente mantém a vibração mais elevada, mais equilibrada, a gente não fica influenciável por esses espíritos que estão querendo fazer alguma coisa de maneira ruim, de maneira não boa.
Então, o livre-arbítrio dá para cada um de nós essa possibilidade de a gente decidir com que alinhamento nós queremos ter, como é que a gente quer trabalhar, com que a gente quer caminhar. Voltando de novo, como eu já disse na vez passada, por isso o Evangelho recomenda orai e vigiai. Orai e vigiai é nesse sentido, mantenha-se conectado com o alto, mantenha vigilante sobre os pensamentos que aparecem, porque na medida em que os pensamentos aparecem te indicando para o caminho do mal, ou para um caminho que não seja tão bom, vigia esses pensamentos e entende que esses pensamentos podem ser uma influência externa ou até interna de você mesmo, mas da qual você deve modificar. Então, elevando a vibração, modificando a vibração, você se coloca numa situação que fica mais fica invisível a essas entidades que estão tendenciosas a te levar para um mau caminho. Se a gente imaginar, e se a gente conseguir fazer uma correlação, e que nós aqui, enquanto encarnados, na matéria densa, estamos vivendo num mundo mais terra, né? Mais denso, de energias mais densas, a gente vai perceber que nós somos muito mais facilmente influenciáveis por entidades que estão mais próximas da crosta terrestre, que estão mais próximas de nós. E por causa disso mesmo também tem uma vibração mais densa. Então, o grande esforço da vida encarnada, de enquanto aqui encarnado, é manter a mente equilibrada em um nível vibratório mais elevado para conseguir desenvolver em nós essa capacidade de conexão com o alto. Quanto mais conectados com vibrações mais elevadas, mais livres estaremos desses sofrimentos causados por influências externas e teremos mais essa capacidade de enxergar melhor. É como a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Um copo pela metade, alguns tendem a enxergar como sendo quase vazio, outros tendem a enxergar como quase cheio. Se a gente tem uma tendência a olhar com o copo sempre meio vazio, não importa o quanto a gente receba, sempre vai estar faltando alguma coisa. Se a gente tende a olhar esse copo como sempre mais cheio, a gente tende a olhar e esperar mais. Isso não quer dizer que nós sejamos alienados em relação às coisas à nossa volta. Então você, complexo de Poliana, vou estar sempre achando que está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, e no final das contas eu acabo deixando de agir quando precisava para modificar minha vida, para melhorar minha vida, para fazer com que as coisas vivem melhor. Eu preciso ter consciência, razão e enxergar aquilo que pode e deve ser melhorado, mas eu também tenho que ter consciência de olhar para aquilo e que não pode ser modificado e tentar entender como sendo alguma situação da qual eu preciso tirar algum proveito. E quando eu passo a enxergar dessa maneira, eu modifico a minha vibração. De novo, ninguém disse que você não tem nenhum problema para resolver. Você tem e deve sair de uma situação incômoda, buscar a felicidade, buscar situações mais felizes, mas deve ter a consciência de que, para alcançar essas situações mais felizes, você precisa modificar o seu pensamento. E modificar o pensamento, por exemplo, através da oração. Quando você roga a Deus e pede ajuda para se livrar ou para modificar a situação incômoda da qual você vive, seja ela de qual razão aconteça, você eleva o seu nível vibratório e, elevando o nível vibratório, permite a influência de seres mais bem intencionados e que estejam mais amorosamente próximos de você e que possam influir com ideias, com maneiras que você possa sair daquela situação que seja proveitosa para essa existência e que, por causa disso, te levem na direção de uma felicidade maior. Não se trata aqui, só reforçando, de simplesmente achar que está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, porque se Deus quis assim, então tem que ser assim mesmo. Nem sempre. Às vezes o incômodo, o sofrimento aparece para te tirar da zona de conforto e fazer com que você se modifique, busque caminhos diferentes. Às vezes o sofrimento aparece para que você suporte. Então, ok, se não tem o que fazer, me dá só condições e sabedoria suficiente para que eu viva esse problema, que eu viva essa situação, né? Então, essa situação é aquela que precisa ser medida o tempo todo. Por isso, orai e vigiai o tempo todo. O tempo todo a gente está observando essas situações, vigiando
e vendo de que maneira que eu posso fazer dessa laranja uma laranjada, ou desse limão uma limonada. Assim, o que eu aproveito dessa situação da qual estou tirando? Às vezes, o aproveitar vai ser, a laranja já estragou, joga essa laranja fora e vão para outra, né? Por isso modifica a situação de onde você está. Mas sempre requer algum tipo de abordagem, algum tipo de olhar nosso, para que a gente possa evoluir e aprender com aquela razão. Porque se não tiver razão nenhuma para aquele sofrimento estar acontecendo, então eu vou começar a imaginar que Deus não existe, porque Deus estaria me colocando numa situação que não tem solução. Ele é só um grande sádico que só gosta de ver as pessoas sofrerem, o que não tem o mínimo senso de lógica, né? Se Deus é Deus, Deus é bondoso. Então, alguma coisa está colocando aquela situação daquele jeito e alguma atitude é esperada em relação àquele problema que a gente está vivenciando. Isso modifica a situação e nós deixamos de ser vítimas e passamos a ser protagonistas do nosso destino. Nós passamos a tomar as rédeas da nossa situação e decidir o que faremos no passo seguinte. Essa acho que é a grande modificação. Continuando, o Livro dos Espíritos diz assim: é assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder uma ou a outras influências contrárias que se exercem sobre nós. Esse jogo, de ser puxado para o bem ou para as boas intenções ou para as más intenções, fica sobre a nossa supervisão, sobre a nossa decisão. É o livre-arbítrio nosso que faz o fiel da balança. Pergunta número 467 diz assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, o homem pode se livrar dessa influência e ser levado para o mal? E a resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. De novo, a questão da consonância vibratória. Onde está a nossa vibração? Onde está o nosso pensamento? É ali, então, que a gente faz as conexões e permite ou não a influência de seres externos. Pergunta número 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quer dizer, aqueles que têm a sua influência repelida acabam desistindo de tentar fazer o mal? E a resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. E aqui aquela intenção. Imagine que esses espíritos que estão na tendência de fazer o mal, de provocar o mal, seja por qualquer razão, seja por um sentimento sádico de que simplesmente querer fazer o outro sofrer, seja por uma dependência anterior, terem sofrido por aquele que hoje está encarnado e que tentam influenciá-lo para o mal, como que querendo vingança em relação a coisas que tenham feitas no passado, dá para a gente imaginar que esses seres não são seres com grandes virtudes. Então, na medida que eles tentam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eles não têm paciência suficiente para ficar insistindo naquela situação. Eles vão, deixa para lá, também não vou mais sentar. Esse cara é muito chato, esse cara não está atendendo às minhas orientações. Vou procurar outro com que brincar. Esse brinquedo perdeu a validade. Vou procurar alguém que seja mais acessível, com quem eu consiga influenciar, né? A não ser que seja um caso antigo, que tem uma ligação direta com aquele ser que está encarnado, e ainda assim, Deus, de uma certa maneira, através dos espíritos bons, protege aqueles que têm boas intenções. Mesmo que você tenha uma dívida a pagar no passado, não vai ser sofrendo nas mãos do espírito que agora está tentando te obsediar que vai fazer com que essa dívida seja paga. É preciso, e às vezes isso acontece, de maneira a orientar aqueles dois seres. O Espiritismo traz para a gente essa ideia de que a doutrinação, como a gente diz, que é dar conhecimento da doutrina, significa esclarecimento de ambos, encarnados e desencarnados, para que ambos possam prosseguir no seu caminho e reconheçam que manter aquela situação, aquele vínculo prejudicial, onde um tenta prejudicar o outro, não vai levar a nenhuma situação boa para ambos. Então, só que também não adianta simplesmente afastar aquele que está tentando fazer o mal para que esse prossiga, porque se ele tem um vínculo pessoal, ele vai retornar na primeira oportunidade que tiver. Então, a solução definitiva para essa situação é o esclarecimento.
é levar consciência e levar informação para esses dois seres, para que ambos reconheçam que aquela situação, embora tivesse sido montada no passado, por uma experiência não boa no passado, ela precisa ser modificada para que no futuro seja diferente para ambos, e que ambos possam se libertar dessa situação e crescer espiritualmente. Pergunta número 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Vamos lá, como se livrar dessa situação? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que eles vos exaltam pelo lado fraco. Esta a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a gente lembra aqui que uma das situações bastante comuns onde existe essa tentativa de influência para o caminho do mal acontece, por exemplo, com os médiuns, né? Porque na medida em que a pessoa que tem mediunidade, que era influenciada por algum espírito que reconhecia naquele ser alguém que ele conseguia afetar, que ele conseguia influir, e que essa pessoa passa a fazer um tratamento, passa a fazer uma orientação, passa a fazer um desenvolvimento mediúnico, passa a conhecer as causas e conhecer os problemas e por que eles acontecem, a pessoa vai se distanciando dessas questões, né? E começa a ter um pensamento mais controlado, vamos dizer assim, mais equilibrado, e através da fluidoterapia, através das palestras, através do conhecimento da doutrina, começa a elevar o seu nível de pensamento. Aquela entidade que até então conseguia influenciar aquele ser, não consegue mais influenciar, já que mudou a vibração, mudou a consonância vibratória. Então, na tentativa, muitas vezes, de retomar o acesso, pode acontecer, e é causa frequente de caída de médiuns, quando o médium começa a trabalhar e o médium começa a receber bajulações a respeito do seu trabalho. Nossa, você é um médium ótimo. Nossa, como você é perfeito. Como você conhece. Nossa, que mensagem linda que você recebeu. E começa a insuflar o orgulho do médium. Da maneira que o médium começa a se achar. Fala assim, você deve estar fazendo muito bem mesmo. Deve ser um cara, deve ser bom pra caramba. Né? Eu sou o cara. Né? E essa começa a insuflar sentimentos que não são sentimentos virtuosos, e que são a primeira causa da decaída do médium, porque o médium pode se achar que, então eu sou o bambambam. Se eu sou o bambambam, todo mundo devia se submeter a mim. Então eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, né? E começo a me desconectar do trabalho que a casa tem, porque principalmente o Espiritismo recomenda para a gente a humildade, recomenda o trabalho, recomenda o amor ao próximo, tudo aquilo que é contrário a esse sentimento de orgulho. Então, quando a gente começa a perceber isso, começa a se afastar dessa situação, a gente volta a baixar a nossa vibração e aí então podem ser afetado por entidades que estão interessadas não na nossa evolução, porque se a gente evolui, eles deixam de ter acesso a nós. Eles querem que a gente não evolua, para que eles continuem tendo acesso a nós. Então, se a gente se deixa levar por esses sentimentos, é o primeiro motivo da decaída do médium. É por isso que a gente vê tantos médiuns, tantas casas espíritas que têm, de repente, um auge, né? Existe uma proficuidade no trabalho, trazem muito benefício e, de repente, o médium, que é o principal da casa, se deixa enredar por esses sentimentos, começa a agir de maneira orgulhosa e a casa, em pouco tempo, se desmonta e cai. Porque é o alicerce que começa a se filtrar pelo alicerce e a casa se desmonta. Então, bastante atenção sobre esses aspectos, né? Pergunta número 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem deste modo cumprindo uma missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Vamos lá, a resposta é meio óbvia, mas a nenhum espírito é dada uma missão de praticar o mal. Óbvio, a gente
pressupõe que missão é alguma coisa que leva ao bem. Ninguém faz uma missão para fazer o mal. Então, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Podem, Deus, permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. É como, lembrando o Evangelho de novo, fala assim, os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelos quais ele aconteça. Ou seja, é permitido, através do livre-arbítrio, que você haja da maneira que você acha conveniente agir. Só que as consequências da tua ação serão todas suas, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, onde a gente coloca a nossa intenção, onde a gente faz a nossa decisão, existe então a reciprocidade. O retorno dessa ação que está sendo feita acaba por causar para aquele ser que está fazendo consequências. Por outro lado, aquele que recebe a ação, se essa é a consequência daquele que pratica o mal, aquele que está recebendo o mal, por que é permitido, por que existe justiça em que ele receba o mal sem eventualmente ter dado causa para isso? Porque é através dessas experimentações que nós somos colocados que a gente cria musculatura espiritual para resistir a esses tipos de arrastamento. Ninguém vai ficar musculoso se não carregar peso, né? Ninguém vai ficar sábio se não houver aprendido através dos erros, se não houver praticado errado e aprendido através deles. É preciso ser experimentado, e nessa experimentação somos colocados várias vezes em situações onde somos prejudicados, no sentido de qual é a nossa reação quando somos prejudicados. Como a gente reage quando a gente recebe o mal? Você retruca e devolve na mesma medida, ou você assimila e transforma aquele mal que você recebeu em alguma coisa diferente? Essa é a grande questão. Me fez lembrar uma situação que assim, a gente espera que quando adentra para o Espiritismo, quando começa a conhecer, começa a estudar o Espiritismo, começa a trabalhar numa casa espírita, que os nossos problemas acabarão. Né? Não, agora eu estou indo na casa espírita, agora eu estou fazendo tratamento, agora eu estou lendo, agora eu estou entendendo. Então acabou o mal, acabou os problemas que aconteçam para mim agora. E a gente, por outro lado, esquece a contrapartida disso, que assim, já que agora estamos mais fortes, suportamos maiores condições de desequilíbrio. Então, somos experimentados, apesar de estarmos direcionados para o bem, somos experimentados muito mais em situações, às vezes até mais graves, para que através dessas experiências a gente demonstre a verdadeiro aprendizado. Quando a gente fala que esse mundo é um mundo de prova e expiação, nós estamos dizendo que ou estamos aqui, os sofrimentos pelos quais a gente passa aqui, ou são de prova ou são de expiação. Expiação significa estar passando por situações que você fez no passado. Então você está compensando situações passadas. Prova. Será que eu aprendi aquilo que eu aprendi na espiritualidade? Então eu aprendi de fato, se eu passar pela mesma prova de novo, eu vou saber reagir de maneira diferente? Essa é a grande questão. É isso que nos habilita a evoluir, nos habilita no crescimento. A vida como uma estrada cheia de pedregulhos. O Espiritismo não tira as pedras do caminho. O Espiritismo te dá uma sandália de couro para você andar nesse caminho. Então você terá que passar por esses pedregulhos que fazem parte. Não adianta você pegar a pedra e jogar a pedra para frente, porque você vai encontrar a pedra de novo. E fatalmente vai encontrar mais pedras ainda, porque tem acumulado aquelas que você jogou. Então passar por essas pedras, por essas dificuldades, tendo um instrumento que permita com que você não se machuque nesse caminho. Então o Espiritismo te dá consciência para se livrar do sofrimento, sofrer, assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Passar por uma privação, por uma dor, por uma situação qualquer, não tem como. Se você fica doente, fatalmente você vai sentir alguma dor. Agora, sofrer com essa situação é uma questão de decisão própria.
Você pode passar por essa dor sem sofrimento na medida em que você reconhece que ela é temporária e que ela vai passar. E como quem tem uma visão mais otimista de futuro, enxerga que passando esse problema não existirá mais. Então novas situações acontecerão. Tudo é temporário, tudo é uma questão da situação que está acontecendo. E uma vez modificada a situação, se desenha também um novo cenário. Isso dá coragem para a gente seguir adiante, dá vitalidade para que a gente passe pelos problemas e nos dá um horizonte muito mais otimista, no sentido de que se eu fizer o certo aqui agora, se eu escolher melhor as sementes hoje, com certeza eu colherei bons frutos no futuro. Mas eu preciso escolher as sementes agora. Eu preciso ter paciência, escolher as sementes, escolher os caminhos, escolher as decisões que eu tomo agora. As melhores decisões tomadas agora trarão frutos que serão colhidos para frente. E como, de novo, recomendo o Evangelho, e serão colhidos multiplicados, por 100, por 1000, por 10.000. Aquilo que a gente fizer, a gente está propondo para frente. Se plantamos más sementes, se fazemos más escolhas, recolheremos para frente também maus frutos, más situações. Quando escolhemos a semente, se estamos colhendo hoje e não gostamos do que estamos colhendo, é porque no passado, de alguma maneira, plantamos sementes não muito boas ou deixamos de escolher simplesmente as sementes. Na medida em que eu tomo consciência e começo a tomar cuidado e começo a escolher melhor as sementes que eu estou plantando, começo também a projetar para o futuro uma coisa muito melhor, mesmo que o futuro não seja nessa existência. Como eu sou um espírito e como sou imortal, eu colherei esses bons frutos no futuro, seja ele nessa ou nas existências futuras. Mas sempre colherei, porque se Deus é justo, bondoso, Ele não deixará em vão aquele esforço, aquele trabalho que está sendo executado agora, no sentido de decidir o melhor caminho a tomar. Bom, a gente fica por aqui. A gente retorna então na próxima sessão com mais um trecho desse tema. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, do capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!